fazer uma pergunta a respeito do que o senhor falou hoje. Você poderia especificar um pouco mais sobre a relação ficcional e fictivo no audiovisual? A gente pega uma diferença entre a obra de arte e o documentário. Com relação às articulações entre estética e afeto. O que caracteriza então, assim? O que seria uma estética da verdade? Assim? Aquela relação entre o irrepresentável e o representável. Como essa manipulação de imagens, priorizando a estética, pode gerar também em uma peça de propaganda, de publicidade, um efeito de real. O diretor vai fazer um documentário sobre o nazismo e, não por uma questão moral, ética ou política, não introduz imagens propriamente ditas do Holocausto por ser algo irrepresentável. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um documentário com depoimentos sobre. Esses depoimentos não são representações também? Bom, quer dizer que aí é verdade que se tomamos a ideia da representação no sentido mais básico, mais simples, são imagens de qualquer coisa, que sejam fotografias ou que sejam filmes, porque foram feitos filmes ou imagens desse momento horrível da história humana, mas que não são diretamente, que são coisas ou feitas depois, mas não durante esse momento, quer dizer que pessoas já estavam mortas ou prisioneiros, mas o sistema mesmo não foi filmado, não foi gravado, não foi fotografado. E então, se não é representação, ao menos uma narrativa do que se passou. Mas era importante para ele não fazer imagens. E aí, se há imagens, somos nós que estamos a ouvir, que estamos a pensar o que se podia passar, a imaginar, se é possível imaginar aquilo. O que importa é que o que seja feito ou o que será feito nessa altura ou nesse âmbito, dizer que é uma obra de arte, ou de estar mesmo numa ambiguidade que às vezes também é reivindicada pelos artistas, que não se sabe bem se é obra de arte ou documento ou documentário, o que conta é a qualidade plástica do que se faz, ou artística, eventualmente, e, sobretudo, a significação daquilo, quer dizer, política ou moral, quer dizer que se é só para fazer montagem de imagens horríveis, para dizer que faz obra de arte, não tem interesse, quer dizer, o que é que quer dizer o artista, o que é que ele quer fazer através disso, qual é o projeto dele, se ele quer fazer uma coisa completamente estetizante, que também é uma má coisa, que também não é bom, também artistas fazem isso, utilizam coisas horríveis e que fazem estética completamente kitsch, dessas coisas que não devem ser, e aí há uma espécie de limite que é a parte, digamos, plástica, formal, e a outro limite que é o limite moral, quer dizer que até que ponto podemos deixar fazer certos artistas essas coisas. E ao mesmo tempo não podemos cortar a obra em dois, dizer formalmente é uma coisa muito boa e o que ele diz é horrível, isso não se pode fazer. Ou então estamos a destruir a obra, quer dizer que uma obra de arte, num certo sentido, não pode defender coisas como essas, ou o racismo, o antissemitismo, ou não sei o que mais, ou matar pessoas, ou torturar, ou ser bombista, mas existem livros que defendem isso, quer dizer, e que querem ser obras de arte. Ao mesmo tempo, acho que a moral tem que vir antes de tudo isso, quer dizer que uma obra de arte, por ser obra de arte, não se pode permitir tudo. Há limites que não são dados pela estética, mas são limites dados pela moral. Mas a obra de arte é a única entidade que reúne plástico, estético e artístico. E então, nesses casos assim extremos, temos de decidir pela moral e não por razões estéticas. Quer dizer que não é a estética que nos vai dizer o que é bom moralmente. Ainda bem, se fosse assim, então era o que estava a contar, tudo era permitido. Mas então o problema dessa coisa da estética da verdade, se ela é uma estética da verdade ou estéticas da verdade, o que é perigoso é de fazer disso uma estetização da verdade, quer dizer que a verdade seria uma coisa estetizante, quer dizer que isso é que é o perigo. Uma estética não deve ser, ao meu ver, estetizante, ou estetizar a realidade, ou estetizar as coisas. Até que ponto essa estetização comercial e, em geral, ficcional que a publicidade realiza em suas imagens pode gerar um efeito de real também ela? Mas, em geral, não tenta justamente de fazer um efeito real negativo, tenta de fazer um efeito real positivo para vender, é justamente a função dela, vender objetos, coisas ao mercado, não é? Mas aí ela é fictiva? Justamente, aí é que é difícil dizer, porque normalmente, em geral, se vemos
entre o que se diz na publicidade e o produto real, há muita coisa que é ficção na publicidade. Inventam coisas, mas isso é fictivo, não é ficcional. Quer dizer que é feito para induzir certos comportamentos, mentem um pouco, não dizem bem a verdade, ou escondem coisas do produto, não é? Isso é uma técnica banal e evidente, já existe há muito tempo. Não, a questão do fictivo e do ficcional, bom, é uma diferença que foi feita assim na teoria das ficções, na literatura e na filosofia, que era para distinguir mais ou menos, mas conseguem mais ou menos fazer isso, distinguir o que é uma invenção para ser vista como ou lida, ou vista como mentira, como coisa falsa, como uma coisa que não é verdade. Quer dizer que podemos inventar coisas e contar a outra pessoa uma ficção, mas que é feita para ser mentira. E no ficcional é uma coisa que é feita para leitores ou espectadores que já sabem que o que vão ver ou ler não é verdade. Então eu chamo-me Jacinto Lageira, sou professor na Paris 1 Panthéon-Sorbonne, onde ensino estética ou filosofia da arte, e escrevo também sobre arte contemporânea, cinema, fotografia, dança, artes plásticas. Quer dizer que tenho duas vidas, uma vida de estética e filosofia e outra vida que é mais sobre arte contemporânea como crítico, não é?